Olá, seja bem-vindo ao Contextualizando. Eu sou a Jennifer, sua apresentadora, e hoje nós estamos aqui na Troa de TV com a psicóloga Cássia Lira. Cássia, seja muito bem-vinda. Muito um obrigada. prazer estar com você hoje. Bem-vindo ao Contextualizando. E obrigado por aceitar o nosso convite. Que bom, eu fico honrada e muito obrigada. De nada. Fala um pouquinho pra gente sobre você, a sua formação, em que área da psicologia você atua. Sim, sou a Cássia Lira, né? Formada em psicologia. Bom, eu tenho algumas experiências, né, nesse campo de atuação da psicologia, hoje na psicologia hospitalar, né? A gente participa de um programa ali no INCOR, né, com a saúde mental, muito interessante, que está gerando muito aprendizado. E a experiência maior aí com esse público, né, adorável, que são os adolescentes, né? Então, eu já tenho, uns 20 anos aí acompanhando essas experiências aí junto com os adolescentes. Sou casada, né? Meu esposo chama André Ângelo, tenho 3 filhos, né? Nas 3 fases aí do desenvolvimento, que é o Nicolas, que vai fazer 11 anos, a Letícia, que faz 7, e o Lorenzo vai fazer 3 aninhos esse ano. Ah, que legal. E, Cássia, eu sei que nas suas todas grandes formações, uma pessoa que estudou bastante, você começou com contabilidade. Sim. Por que você saiu da área da contabilidade para ir para a área da psicologia? Então, a psicologia, quando foi meu primeiro encontro? Foi no ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, foi em 2002, eu tive psicologia. Era um ano de psicologia, no segundo era sociologia e no terceiro filosofia. E aí eu conheci a psicologia como uma matéria, né? Eu não sabia como era esse campo, eu não sabia que a atuação do psicólogo ali no setting, né? Como que era isso? Eu não sabia. Então, eu era uma aluna muito boa na matéria de psicologia, gostei muito, né? Descobri ali, a gente estudava sobre o desenvolvimento e as suas emoções ali, né, infantil, no adolescente e o adulto. Então, foi uma área que eu já tinha me identificado. Porém, quando a gente termina o ensino médio, a gente quer trabalhar, né? Então, eu fiz um curso de capacitação básica para o trabalho no CEPRO, na época. Então, eu estava naquela ânsia, eu quero trabalhar, mas para onde eu vou? Sem experiência nenhuma. Então, tinha um amigo do meu pai que tinha uma contabilidade e falou assim, olha, não precisa de experiência, né, gente? Eu ia fazer escrituração fiscal e aí eu comecei. E aí eu fiz o curso técnico, comecei faculdade também, fiz 1 ano. E aí as coisas começaram a mudar, né? E o que levou, assim, né, a esse caminho da psicologia. Depois eu fui conhecer essa área, esse campo de atuação. E trabalhando com os adolescentes, eu começava a ver conflitos e conversava com eles algumas questões que eu falava, mas eu não consigo ir mais aqui, eu não consigo ir mais para frente, eu preciso ter um respaldo, eu preciso ter esse conhecimento. E aí começou a dar aquela vontade de estudar psicologia, né? Então, foi esse um dos fatores. E acho que um fator principal mesmo, assim, na minha decisão, né? Porque eu tinha a Letícia, ela já estava com 1 ano e meio nessa época, e eu falei, não, se eu entrar, é até o fim. Então, são 5 anos, né? E eu tinha um propósito. E aí eu acho que o que foi, assim, determinante foi a questão do suicídio, né? Quando uma pessoa muito próxima, ela tinha 35 anos, uma filha de 5 anos, casada, quando eu recebo a notícia, minha família recebe a notícia que um sábado ela se joga do 8º andar, né? Deixando ali a filha, o esposo, e aí eu falei, calma aí, eu quero entender isso, como funciona essa mente, como que a pessoa consegue, né, chegar a esse ponto de tirar a própria vida. E aí eu tive um propósito e queimou muito forte no meu coração. Eu falei, vou estudar psicologia, porque eu tenho que fazer algo por alguém. É muito interessante. Eu trabalho com adolescentes, eu sou professora, e eu vejo que essa fase da adolescência é uma fase em que eles estão em conflito. Sim. E eles se sentem sozinhos, ao mesmo tempo eles se fecham, mas eu sinto que eles buscam socorro de alguma forma, né? Então, para você que está em casa, o nosso tema hoje é depressão e ansiedade na adolescência. E aí eu vou começar as nossas perguntas, né? O que é a depressão e o que é a ansiedade? Tá. Para a gente falar Vamos começar nessa ordem, da depressão? Pode ser. Né? Então, assim, a depressão,
qual é a característica principal dela? É a alteração do humor. Muita gente, né, acha que, assim, depressão é tristeza. Não, não é isso. Né? Acha assim, a pessoa está triste, está com depressão. Não, a tristeza, ela faz parte das nossas emoções, né? Então, se você, de repente, perde algo, né, querido, né, sofre ali algum processo de até um enlutamento, você vai sentir tristeza. E aí, não necessariamente você vai estar com depressão, né? Então, a depressão, a gente pode classificar elas, assim, como essa alteração no humor, como uma diminuição da energia física e mental, e também a diminuição da sensibilidade que a pessoa tem frente ao prazer e à dor. Quando a gente fala da depressão, a depressão, a característica dela é uma alteração no humor, né? Então, o que acontece? A gente tem uma oscilação nesse humor, que é comum, né, a gente ter. Mas quando acontece aí a depressão ela é uma diminuição da nossa energia física e mental, né? E também da sensibilidade, da dor e do prazer. Então, a pessoa, ela perde o colorido, ela deixa de fazer as coisas que ela gosta, né? Então, pensando, por exemplo, no adolescente. No adolescente, ele acorda de manhã alegre, começou as aulas. Vou para a escola, vou conhecer a professora nova. Chega lá, daí, de repente, nossa, mãe, aí tem aula, tudo, chega em casa eufórico. Nossa, conheci a professora nova, é a Jennifer, e ela é muito legal, Só no aprendi primeiro dia, bastante eu sei. coisa. Aí a Jennifer começa a passar avisa lá no grupo, vai ter prova. O quê? Aí já muda o humor dele, ele já começa a ficar com raiva, já vai dormir chorando, né, preocupado. Eu não contei pra ela, viu, crianças? Não contei. Não, tá vendo, Meus alunos né? não assistiam, não falei nada. Então, na depressão tem essa oscilação aí, né, no humor. Mas aonde acontece a depressão? Que já vem até do termo da geografia, depressão. É um vale, é um lugar baixo. Então, se a gente imaginar um gráfico, né, então lá tá oscilando o humor, né? Então, você tem lá tristeza, alegria e tal. Mas aí, de repente, ali você tem uma cisão, tem um gatilho, né? Alguma coisa acontece em que essa pessoa muda completamente o humor. Então, ela vai ficar lá embaixo, esse humor, né? É uma depressão, é uma queda mesmo desse humor, ela fica ali embaixo. Então, a característica principal é o quê? É uma pessoa ficar ali nessa posição umas 2 semanas a mais. Então, você já pode falar, é depressão, né? É uma depressão, sim. E a ansiedade? A ansiedade, ela é uma doença? Se ela não é, quando que ela passa a ser uma doença? E tem cura? Boa. A ansiedade, então, a ansiedade a gente pode pensar como um alarme, né? Assim, de uma forma, acho que os adolescentes vão assistir, de uma forma prática de entender. Então, assim, temos a nossa casa aqui, né? A ansiedade, ela é natural. É bom ter ansiedade, sabia? Sabia? É bom. A ansiedade é boa, tá? Por quê? Imagina você vai atravessar a rua. Se você não tem ansiedade, tipo, se preocupar com o futuro, de que vai passar um carro, um caminhão, um maluco, mesmo com o sinal fechado, se você não tiver essa preocupação, você vai lá livre, né, como uma criança, sem ter esse entendimento, e pode, sim, sofrer um acidente. Então, nesse caso, a ansiedade, ela é boa, né? Ela vai te precipitar algo, ela vai te alertar de que alguma coisa pode acontecer, né? Um estado de alerta aí, de repente. Né? Aonde que está a doença? Quando essa ansiedade ela passa a ser patológica, né? Então aí começa assim um problema. Por quê? Porque vamos imaginar o alarme que a gente tinha comentado. Temos a nossa casa, aí você vai lá e coloca um sistema de alarme. Fala assim, não, eu vou ficar mais protegida, certo? Então esse sistema de alarme ele está ali. Para quê? Para você se proteger, por exemplo, de um ladrão. Né? Aí vai que certo dia o ladrão chega, assalta a casa e você tá lá, meu Deus, tá lá, tal. Tentou arrombar, pronto, fugiu. O alarme disparou, certo? E o que você sentiu? Porque aquele ladrão chegou. É um perigo iminente. Ele estava lá, o ladrão estava lá. É iminente. Você viu pelas câmeras que ele estava, o alarme soou. E aí você começa a ter todas aquelas sensações, né? Todos aqueles sintomas da ansiedade, que é a sudorese, começa a suar frio, a mão, né? Começa ali a sentir gelada, taquicardia, o coração acelera bastante. E aí você
Ai, calma, vai lá, desliga o alarme. Depois parece que dá, né, que a gente fala, é o cortisol que faz isso com a gente. Dá uma baixadinha assim, e aí você relaxa. Mas aí onde tá a patologia nisso? O alarme tá lá. Passa um gatinho fofo, ele dispara. E você tem a mesma sensação, como se tivesse um perigo iminente. Você vai ver, é um gato fofo. Ah, passou uma borboleta. E aquele sistema de alarme, ele começa a se fragilizar. Então, ele está com um pequeno defeito. O que a gente vai fazer? A gente precisa fazer um tratamento, né? Que aí é onde entra. Tem cura, né? Sim e não, né? Ela é uma doença? Sim e não. Quando é patológica, sim. Quando não, não. Então, a gente vai fazer um tratamento com essa pessoa, que vai fazer o quê? A cura é pegar essa ansiedade patológica e transformar ela na ansiedade boa. Muito bem. Nós vamos dar uma pausa agora e vamos para os nossos intervalos e já voltamos com mais perguntas sobre ansiedade e depressão. Até breve. Quer experiência de verdade na web? Vem para a rede banda larga. Internet 100% fibra ótica. Com ultra velocidade, rápida e estável. Para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir suas séries e vídeos sem travar, fazer downloads ilimitados e muito mais. Aproveita que tem promoção ativa ainda. Combo de 600 megas por R$ 99,99 mensais. 2 pontos de Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz. TV na fibra com mais de 90 canais. E uma plataforma de cursos com certificado 100% gratuito. O que está esperando? Vem para a rede! Estamos de volta com a psicóloga Cássia Lira, falando sobre depressão e ansiedade na adolescência. Minha pergunta para você agora é: a depressão tem cura? Vamos lá agora, né? Meu Deus, a depressão tem cura. Bom, a gente sabe que, assim, a depressão, ela é uma doença considerada pela psiquiatria crônica, né? Então, o que acontece? A depressão, ela pode ser leve, moderada e grave. Então, falando do tratamento da depressão, quando essa depressão, ela é leve, então há métodos comportamentais que pode, sim, né, fazer com que a pessoa melhore, né, tenha a remissão desses sintomas através de uma terapia, por exemplo, né, a terapia colabora. Então, quando essa depressão, né, no tratamento de uma depressão moderada e grave, aí já vai entrar a medicação, né? Por quê? Porque precisa fazer o quê? Uma regulação desses neurotransmissores. Né? A gente falou anteriormente que o que acontece? O humor está oscilando e, de repente, tem um gatilho lá, né? Alguma coisa aconteceu e esse humor tem uma queda brusca e a pessoa fica ali naquela posição de depressão. Então, é importante a pessoa que está passando por depressão, né? Que está, né? Ela não é, né? Então, é interessante também a pessoa estar passando este processo, quando começa um tratamento, fazer esse tratamento até o final. Por quê? Porque aí ela vai ter a remissão dos sintomas. E aí ela vai fazer a manutenção desses sintomas, né? Ela vai conseguir aí fazer essa monitoração para ter qualidade de vida, né? Então, por que que a medicação é importante, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não quero tomar medicação, né? Por quê? Porque tem essa queda, né? Então, assim, há uma alteração cerebral ali. Os neurotransmissores, né? Começa a não se comunicar do jeito que deveria se comunicar. Então, a medicação, ela vai fazer subir os níveis dessas substâncias químicas, que é o quê? Serotonina, dopamina e a noradrenalina, né? Que elas abaixam. Então, a depressão, ela é multifatorial, né? Por quê? Porque ela tem fatores genético, biológico e psicossocial, né? Então, é importante a pessoa entender que é biológico e muitas vezes precisa sim da medicação. Então, é muito importante a pessoa que está em tratamento fazer esse tratamento até o final, porque somente o psiquiatra vai falar, olha, agora é o momento, então não vai tirar de repente, né? O que acontece é que a pessoa fala assim, eu já tô ótimo, tô tomando medicação, tá tudo maravilhoso. Realmente, vai ter essa sensação. Por quê? Porque a medicação vai fazer com que essas substâncias, elas subam, né? Elas vão produzir mais, né? O que seria normal.
Mas como a pessoa está em depressão, então essas substâncias elas caem. A medicação vem, ela traz ali para cima, a pessoa consegue assimilar, consegue se concentrar, junto com a terapia, né? E o psiquiatra fazendo um trabalho ali conjunto, né? Para a pessoa conseguir fazer a remissão desses sintomas e aí ter qualidade de vida. Quando você diz que o fator pode ser biológico, então está relacionado a hormônios. Sim. Não necessariamente o adolescente ou o adulto, né, tá com algum problema social. Ele às vezes não entende, então pode ser hormonal. Sim. E aí, nesse caso... Sim, por exemplo, quando uma pessoa chega, né, para uma terapia, é importante a gente perguntar, né? Às vezes, você vê ali os sintomas, alguns comportamentos, e até mesmo pedir um exame, né? Pedir um endócrino, para ver como é que estão esses níveis aqui, né? E aí, junto com o psiquiatra, ele vem com a medicação e regula isso daí para a gente fazer o acompanhamento juntos e ter uma forma eficaz, sim. É manutenção, né? Então, a depressão é igual, por exemplo, a diabetes, né? A diabetes, a pessoa ela consegue ter qualidade de vida desde que ela siga ali, se cuide. Então, a depressão é a mesma coisa. Porque se a pessoa não se cuida, ela tem 50%. A pessoa que já teve o primeiro episódio de depressão, ela tem 50% de ter o segundo, se ela não faz o tratamento completo. E se ela interrompe novamente, é 70% de ter o terceiro episódio. Então, isso só vai aumentando e vai agravando. Eu já falei, né? Eu trabalho com adolescentes. E aí eu reparo, às vezes, no humor das crianças. Os professores, em geral, reparam que é uma criança super comunicativa e, de repente, aquela mesma criança que é super aberta, super comunicativa, se isola. E aí os professores costumam comentar, falar, o fulaninho tá meio estranho. Quais os sinais que os pais devem ficar atentos de uma possível depressão ou ansiedade no adolescente? Sim. Bom, eu acho que os pais conhecem os filhos que têm, né? Eu falo isso porque eu tenho as minhas crianças, apesar que o Nicolas tá ali chegando, né, na pré-adolescência, mas a gente consegue identificar, principalmente porque você trabalha com adolescente. Adolescente gosta do quê? De interação social. Eles querem estar em grupos, mesmo que, não é... Esse grupo aqui eu me identifico, eles querem se identificar, eles querem estar junto, vamos pro cinema junto, é tudo junto, né? As meninas vão até pro banheiro juntas, né? Verdade. Os meninos falam, não, comigo não. Mas as meninas não. Então, assim, pai, peraí, meu filho tá em isolamento. Ele tá se isolando dentro de casa. Ele tá deixando de fazer as coisas que ele mais gostava. Né? Que ele tinha prazer, de repente, de chegar e falar, vou assistir um filme e não assiste mais. Né? Fica muito tempo trancado no quarto. Também tem essa questão, né? De sair no sol de 40 graus, de moletom, de blusa. Ou às vezes não só, mas a manga comprida. E não só a automutilação. Mas também tem muitos adolescentes que às vezes colocam roupas, né, moletons até de calor por conta de vergonha mesmo, né, do corpo, né, ou às vezes está sofrendo um bullying, você é gordinha, você não sei o quê, ou é muito magro, a pessoa quer até colocar mais roupas, né, então tem isso também, né, não só a automutilação que eles escondem, mas às vezes o próprio bullying, né. É verdade. Eu tenho uma pergunta de um dos meus alunos para você. Como que identifica uma crise de ansiedade e como que as pessoas ao redor podem ajudar aquela pessoa que está em crise a se acalmar? Sim. Como que ele consegue identificar que ele está passando uma crise? Isso, e as pessoas ao redor também identificar. Tá. Então, como que consegue? Você, igual a gente falou, o pai conhece o filho ali, algumas, né, características, e você conhece seu corpo. Então, você também começa a notar que o seu cotidiano, né, as coisas que você costumava fazer, você não faz mais. Então, já tem alguma coisa ali que está tirando a sua atenção. Então, assim, poxa, minha ansiedade já está aumentando, né? Então, já vira aquele adolescente mais ansioso, né? Começa uma coisa, não termina, né? Eu vou lavar essa louça pra mãe. Meu filho está o dia inteiro aí, porque a cabeça tá ali, pensando em coisas ali do futuro. Então, gera uma preocupação ali. E a crise, ela vem, muitas vezes, sem motivo, né? Ele não sabe o que está acontecendo, porque ele não está sabendo administrar essas emoções. Porque na adolescência já tem mesmo
uma oscilação de hormonal assim, muito grande. Então, como ele vai controlar isso? E aí, os sintomas da ansiedade é isso. Às vezes é um tremor, né? Sudorese, como a gente já falou. Então, você, às vezes, está num lugar, parece que aquele lugar está ficando pequeno. Você começa a ter falta de ar. Então, possivelmente, você está tendo uma crise de ansiedade. Como que as pessoas podem te ajudar? Pode te acalmar, né? E principalmente, você não respira. Por quê? Porque o oxigênio, ele precisa entrar aí, né? Porque o coração, ele acelera de uma forma que você não consegue respirar direito. Então, o gás carbônico lá dentro está estourando e os órgãos, né? O sangue está 1000 por hora para fazer aquilo tudo, essa máquina funcionar. Então, é importante a pessoa identificar, né? Tentar acalmar essa pessoa e fazer um exercício ali com ela. Respira, né? Calma, né? Então, isso é importante. Tá bom, nós já voltamos com mais perguntas dos internautas. Vamos para mais uma pausa e nós voltamos daqui a pouco com a psicóloga Cássia Lira. Trago para você, empresário, o grupo Puro Gênio, assessoria contábil. Você está precisando de assessoria contabilidade? 011 3698 2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Puro Gênio, integridade, respeito, liderança e pontualidade são os principais valores da Puro Gênio. 011 3698 2989. Puro Gênio, o braço direito do empresário. Rede Banda Larga, sua melhor conexão. Velocidade e qualidade, na Rede Banda Larga você tem. Maior desempenho no trabalho, estudar ou assistir, à vontade de curtir, diversão para a família. Velocidade e qualidade, preço baixo vai encontrar no melhor lugar. Na Rede Banda Larga você tem. É só chamar que vem. A melhor internet pra você todo dia. Todo dia. Diversão, rapidez e qualidade. Com certeza a melhor da cidade. Na Rede Banda Larga você tem. Vem pra Rede você também. Vem pra Rede. Então estamos de volta com a psicóloga Cássia Lira, falando sobre depressão e ansiedade na adolescência. Adolescente, ele se sente muito injustiçado, né? E eu acho que adolescente é injustiçado. O adulto esquece um pouquinho como é conflitante ser adolescente. Verdade, gente. Meu Deus do céu. Alguém me entende. A gente esquece como é difícil essa fase. Sim. E quando os pais não acreditam, porque fica naquele estado de negação, que o filho precisa de um tratamento psicológico, que o filho está doente psicologicamente. O que o adolescente pode fazer? Tadinho, ele está ali sozinho. É muito difícil. Infelizmente, é algo que a gente ouve muito, né? O adolescente chega e fala assim, meu pai e minha mãe não acreditam. Acha que é frescura, né? Acha que eu tô com preguiça, mas eu não tenho forças, né? E é aquilo que a gente falou da depressão. Ela realmente baixa o nosso nível, a nossa energia, nós não temos forças. Então, o que o adolescente pode fazer? O adolescente não pode ficar calado, porque isso pode agravar. E aí a gente já tem que fazer, né, depois outro podcast aqui falando do suicídio. É verdade. Né? Porque isso pode se agravar. Então, o pai, ele precisa estar atento, né, a isso. Mas, infelizmente, muitos, né, às vezes, pela história de vida, as próprias experiências, né, que já viveu, falam assim, eu apanhei, não deu em nada, né? Sim, né, isso foi no passado, são outras experiências que o seu filho não tem hoje. O seu filho, ele é único, né? Então, pais, assim, o seu filho, ele é único, tem que ter um olhar atento para ele. O que o adolescente deve fazer? Procurar ajuda. Não fica calado. Procura ajuda, por exemplo, conversa com a professora, né? Conversa com alguém que você tenha segurança, que você tenha confiança, né? Às vezes até um amigo, um parente que você sinta confortável de dividir isso, né? Fala assim, eu preciso de ajuda, por favor, me ajuda. E é isso. O segredo é não ficar calado. Porque aí você vai... o adolescente ele vai se embotando.
ele vai se embotando, depois ele não sabe o que fazer com tudo isso. E aí começa a agravar. E é nessa fase da adolescência, mesmo que não seja início ali da depressão, da ansiedade, é nessa fase que o adolescente começa a ver o pai ou a mãe de forma diferente, de forma negativa, porque na infância o pai nasce herói, né? A mãe é super mulher. Sim. É nessa fase da adolescência, com esses conflitos, é possível que o adolescente tenha maior rigidez em relação aos pais? Sim, eu acho que alguns pais já até ouviram assim, meu amigo sabe mais do que o senhor, viu, pai? Não, eu vou conversar com ele porque ele me entende. Porque o adolescente, né, imagina essa fase, né? Ele sai ali do corpo infantil, ele era uma criança, de repente aí já tem ali um luto de deixar o corpo infantil e, né, e tá em transformação. Peraí, minha mãe me tratava como criança, mas agora Os eu pais não entendem, né? Que essa Não. mudança de fase é um luto, Mas né? agora, exatamente, é um luto. E ele tem que lidar, essa criança tem que lidar, esse pré-adolescente tem que lidar com isso. Nossa, meu corpo está se transformando, o que é isso? Eles não entendem, é tudo novidade. Então, eles vão o quê? Eu quero que alguém me entenda. Eu quero me identificar com um grupo que vai me entender, que a gente fala a mesma linguagem. E aí o pai, nessa altura do campeonato, não fala a mesma linguagem que eles, né? O que acontece? Vê o adolescente como adulto já. E aí eu acho que é um erro muito grande, né? O adolescente, ele não é um adulto. E ele também não é criança. Ele é um adolescente. E essa fase, ela é a fase principal, assim, para os pais, dar todo o apoio, porque é ali que você vai ver o futuro adulto. É nesse processo que você vai enxergar o futuro adulto. Então, presta atenção no seu adolescente hoje, para saber como ele vai ser adulto, né? Então, o adolescente, sim, ele muitas vezes vê o pai e a mãe de forma negativa. Por quê? Porque eles têm para eles, meu pai e minha mãe não me entendem, né? Eles não estão... eu sou independente agora, eu sei andar de ônibus sozinho, né? Eu consigo andar de ônibus, até Uber eu já tô indo. Então, eles têm isso, mas é importante também o adolescente entender também o papel do pai e da mãe, né? Também tem um outro lado, né? Tem que entender que o pai tem essa preocupação, tem, mas muitas vezes eu já ouvi da minha mãe, uma vez ela falou assim, Cássia, eu aprendo muito com vocês. Eu acho que o pai e a mãe também tem que estar aberto a isso, a querer aprender com esse, né, mini adulto aí que está em formação, porque é você, pai, é você, mãe, que vai formar esse adulto do futuro. Então, o adolescente pode ver, sim, o pai de forma negativa, mas por conta dessa identificação, né? Então, é normal. Tem que ter paciência mesmo, o pai e a mãe tem que ter paciência e tem que entender esse processo e sempre querer o filho próximo, né? Fazer esse acolhimento com o filho para que ele não vá procurar apoio fora, né? Que é perigoso, né? O que é muito perigoso. Então, que procure esse apoio dentro de casa. E quais os processos de autocuidado que uma pessoa que tem depressão e ansiedade devem fazer? Além de buscar tratamento ou se manter tomando os remédios para quem toma remédio, quais são os outros autocuidados? Sim, a gente pode pensar como, tipo, alguns pilares, né? Para manter ali a saúde mental. Então, aquelas coisas que a gente já sabe. A alimentação equilibrada, né? O pessoal acha que é brincadeira. Acha que é brincadeira, mas não. Vamos lembrar daquelas substâncias químicas que precisam estar lá em cima, elas não podem diminuir. Para manter isso, precisa de uma alimentação, né, legal, dormir bem, né? E aí a gente não sabe se esses adolescentes dormem hoje em dia, né? Então, aí tá um perigo eminente. Então, assim, dormir bem é muito importante, alimentação saudável, exercício físico, né? A gente Verdade. viu alguém aí dando porrada na ansiedade. E então, assim, o exercício físico, ele vai aumentar essa serotonina, dopamina e realmente vai trazer uma qualidade de vida melhor. E o que você já comentou, né? A terapia, né? Esse acompanhamento terapêutico e também a medicação quando for necessária. Muito bem. E mais uma pergunta aqui dos internautas. Como estabelecer uma relação de confiança com os filhos para eles compartilharem os problemas? Como que o pai estabelece essa relação? Então, né, o filho, o adolescente, ele tem o pai e a mãe como referência.
né? A gente até estuda isso, assim, nas fases do desenvolvimento. Por mais que ele viva essas fases de conflitos, e os pais falam que é rebeldia, que é tudo isso, mas quando essas estruturas, né, forem organizadas, as emoções forem ali organizadas para eles conseguirem fazer esse monitoramento, eles vão ser um adulto que vão lembrar dessa fase. Eles vão lembrar o quê? Como eu fui tratado, como meu pai soube lidar comigo naquela situação, né? Então, isso vai gerar um amadurecimento muito grande para esse adolescente. Então, é muito importante os pais ter o quê? Ser acolhedores, né? Ele ser assim, eu sou a âncora do meu filho. Então, seja o bote salva-vidas do teu filho, sabe? Para quando ele, de repente, cair ali, ele correr e ficar, opa, tô boiando aqui, porque esse é o meu pai, essa é a minha mãe, eles vão me apoiar. Então, procurar saber, né? Filho, tá acontecendo alguma coisa? Aí tem pais que falam assim, nossa, mas eu não consigo conversar com meu filho, eu não consigo, não, sabe, eu tento, não sai nada. Então, assim, chegou da escola, filho, como é que foi? Ah, mãe, foi tudo bem, não sei o quê. Ah, mas e aí, teve alguma novidade? Aí, uma hora ele vai falar, sabe o que aconteceu? Assim, filho, como você se sente? Né? E aí você já vai ali, ele vai abrindo espaços, né? Sem ao menos perceber. Mas tudo que o adolescente quer é ser ouvido. Ele quer ser acolhido. Ele só quer que o pai olhe. Às vezes, o pai precisa olhar também como uma criança, né? Porque às vezes eles ficam desamparados, né? Eles ficam ali. Eu não sou mais criança, meu pai me trata como adulto, e agora? Né? E é engraçado, às vezes, fala assim, filha, vai lavar louça porque você é adolescente. Aí fala assim, mãe, não, vai lavar louça porque você já tá muito grandinha, viu? Você já sabe fazer os afazeres de casa, vai fazer comida, tudo. Nossa, mas eu só sou uma adolescente, né? Eu quero fazer outras coisas. Aí fala assim, mãe, deixa eu passar na minha comida. Poxa, você é só uma criança, meu filho. Como que você vai sair sozinho? Então, olha só, como fica a cabeça desse adolescente, né? Que confusão. Eles ficam perdidos. Então, assim, o pai, ele precisa dar um norte para esse filho, né? Ele precisa estabelecer confiança ali com ele. Muito bom. Cássia, eu te agradeço pela presença. Eu acho que nossos internautas vão querer parte 2. Vamos fazer. Mais perguntas e outros temas. A gente pode falar sobre autismo, sobre suicídio. São diversos temas. Muito. Eu quero te agradecer pela sua presença. Obrigada. Foi, assim, muito, muito bom. Aprendemos bastante. Tenho certeza que o pessoal de casa também gostou. Que E bom. você que está aí em casa, muito obrigado pela sua presença, por ter nos acompanhado. Nos siga nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, Troad TV. Inscreva-se lá no nosso Instagram, Troad Oficial, o meu Instagram, Jennifer_Souza. E se você quiser conversar com a psicóloga, Cássia Lira, aqui embaixo está o e-mail dela. Se você quiser conversar, procurar um tratamento, ela está ali, né, Cássia? Sim, pronta para te ouvir. Com certeza. Pode contar comigo. Muito obrigado. Até semana que vem e vamos lá. Tchau, Sextou com gente. Contextualizando.